Graça e paz para todos, boa noite, muito feliz de estar aqui nesta noite. Queria mandar um grande abraço para o meu amigo evangelista Maicon Marcos, o meu amigo aqui Josmar. Vamos agora abrir as vossas Bíblias. Queria convidar a todos que se colocassem de pé em referência à palavra de Deus. Vamos abrir a vossa Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 10. Eita Jesus! Leiamos. A palavra de Deus diz assim: Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacentava as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Podeis assentar, irmão. Eterno Deus, soberano Pai, Pai querido, Pai amado, nos encontramos aqui nesta noite, mais uma vez, Pai, para entender a Tua palavra, para entender, Pai querido, Pai amado, as Tuas revelações. Fala conosco nesta noite, Pai, seja conosco, Pai, que seja feita a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, meus amados, se encontra aqui uma passagem no livro do profeta Samuel, creio eu muito conhecida, sobre um jovem ainda nesta época, o jovem este sendo chamado Davi. Meu querido, a Bíblia nos relata que naquela época Deus diz a Samuel: Ei Samuel, até quando tu irás aturar Saul? Saul este que era rei de Israel naquela época. E a Bíblia nos relata que Deus manda a Samuel que deixasse Saul de lado e ungisse um novo rei. A Bíblia vai nos contar que Samuel então vai em direção à casa deste novo rei, casa essa sendo de Jessé, o beremita. Oh meu Deus! Então a Bíblia nos relata que o profeta Samuel sai em direção à casa de Jessé. Chegando o profeta Samuel em Belém, os anciãos da cidade vêm ao encontro de Samuel, porque naquela época, meu querido, minha querida, quando um profeta de Deus chegava numa cidade, é porque alguma coisa ia mudar. Então, meu querido, olha o que Deus vai falar contigo nesta noite. Deus me enviou aqui hoje um profeta ungido por Deus, para que a tua história, para que a tua vida possa ser mudada. Então crê somente e deixa que Deus irá fazer na tua vida. E a Bíblia nos relata que Samuel, entrando naquela cidade, os anciões foram de encontro a ele e perguntaram: Samuel, profeta, o que tu fazes aqui? Tu vem por bem ou tu vem por mal? Aí o profeta Samuel responde a eles: Minha vinda é de bem. Os anciãos se acalmam. Então o profeta pede que eles chamem a Jessé, o beremita. Então os anciãos chamando a Jessé, o profeta Samuel os purifica e diz a Jessé: Jessé, vamos à tua casa, conjecturando eu, e vamos à tua casa porque eu tenho algo da parte de Deus para lhe falar. O profeta Samuel, chegando na casa de Jessé, começa a olhar os filhos de Jessé. Primeiro Jessé indica o primeiro filho, o primogênito, Eliabe. Eliabe esse tinha a aparência de um rei, era formoso, bonito, era parecido com Saul. Então o profeta Samuel pensa que, sendo Eliabe parecido com Saul, seria ele o ungido do Senhor. Ei, meu querido, sabe o que eu aprendo aqui nesta mensagem? É que nem os profetas de Deus, nem os profetas mais antigos podiam confiar, oh meu Deus, na sua intuição, porque quando Samuel olha para Eliabe e pensa que ele é o futuro rei, Deus fala assim: Ei meu servo, eu não contemplo a aparência, eu não contemplo, eita Deus poderoso, a aparência, eu contemplo o coração. Então, meu querido, não fique preocupado com a roupa que tu veste, não fique preocupado com o sapato que tu veste, porque Deus quer ver sinceridade, Deus quer olhar para ti e ver a sinceridade em teu coração. Deus quer olhar para ti e ver você buscando e adorando a Ele em espírito e em verdade. E a Bíblia nos relata que o profeta Samuel diz que não é aquele. E então Jessé faz passar Abinadab, o seu segundo filho, e o profeta Samuel diz: também não é este. Então ele faz passar o Samá, o seu terceiro filho, e o profeta Samuel também diz: não é este. E sendo assim, a Bíblia nos conta que Jessé faz passar mais 4 filhos.
Passando-se os 7 filhos de Jessé, o profeta Samuel pergunta: Jessé, meu amigo, Deus me trouxe aqui para que eu ungisse alguém a rei. Acabaram os teus filhos? Acabaram-se os jovens? E então Jessé vira para o profeta Samuel e diz: ainda tem mais um, meu filho mais moço, Davi. E o profeta vira para Jessé e fala: então manda-o chamar, porque enquanto ele não chegar, nós não nos assentaremos em roda, nós não nos assentaremos para comer. Sabe o que eu aprendo aqui nesta passagem, neste momento da mensagem, meu querido? Que quando Deus quer te exaltar, quando Deus envia o profeta na tua vida, pode estar os teus irmãos que te maltrataram, pode estar o teu pai que não dá nada por você, mas Deus faz eles esperarem até que você chegue em casa, até que você esteja na frente deles, para que tu seja exaltado. Eita Deus poderoso! E a Bíblia nos relata que chegando Davi sendo o menor da casa, era aparentemente para Jessé, o jovem Davi não era importante. Aparentemente para Jessé, o jovem Davi não era interessante estar ali naquele momento, porque ele acreditou que Davi sendo jovem era inútil, porque Davi sendo mais moço, só apacentava as ovelhas, era inútil perante Deus, era inútil perante o profeta de Deus. E a Bíblia nos conta então que quando Davi chega, o profeta olha para Davi e sente algo diferente. Sabe o que eu aprendo aqui, meu querido? Geralmente nós somos incapacitados para os homens, nós somos, como dizer a você nesta noite, nós somos imprestáveis aos olhos dos homens. Mas geralmente quando os homens não dão nada por nós, é porque Deus já está no propósito. Geralmente quando os homens estão te humilhando, quando os homens estão te excluindo, quando os homens estão, meu jovem, você que está vendo essa mensagem, te desprezando, dizendo que você não pode, dizendo que você não deve, dizendo eita que que você não vai ser nada, não se preocupe, porque quem diz isso é o homem, mas aos olhos de Deus você é o futuro rei. Aos olhos de Deus Ele está mandando aqui para te ungir. Aos olhos de Deus você é precioso. Eita Deus poderoso! O Davi chegando em casa, o profeta olha para Davi e vê algo diferente. Então o Senhor fala a Samuel: é este é o meu escolhido. Samuel então tira o seu vaso de azeite e unge Davi. Davi sendo ungido, creio eu, conjecturando, pensa que a vida dele agora vai ser fácil, pensa que a vida dele vai começar a andar tudo bem, porque meu irmão, quando muitas das vezes o irmão chega na igreja e aceita Jesus, o irmão chega na igreja e começa a caminhar com o Senhor, ele pensa que a vida dele daqui para frente vai ser mar de rosa. Ei meu irmão, preste bem atenção no que eu vou lhe falar. Se você aceitou Jesus, não vai pensando que a tua vida só vai ser mar de rosa, porque quando você aceita Jesus, a peleja vem. Quando você aceita Jesus, a inveja vem. Quando você aceita Jesus, as provas vêm, a tempestade vem, o deserto vem. Mas não desiste, crente, porque quando Deus te unge, Ele te unge para dar vitória. Em nenhum momento na Bíblia está escrito que tu vai perder, está escrito que você é mais do que vencedor. Mais do que vencedor não perde, mais do que vencedor ele não perde. Ele foi nascido, ele foi ensinado, ele foi ungido para vencer. Então, crente, nunca pense que a tua vida vai ser fácil, mas saiba de uma coisa: a tua vitória é certa. E a Bíblia então vai nos contar que Davi começa então uma nova história na tua vida. Quando nós somos ungidos pelo Senhor, nós começamos uma nova história. A nossa vida passada já não nos interessa. A nossa vida em que nós vivemos no mundo já não interessa para Deus. A partir do momento que tu levanta a tua mão e diz: Senhor, eu te aceito em espírito e em verdade, e aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador, a tua história começa a ser escrita de novo. Você começa a escrever um novo capítulo na tua vida. E a Bíblia nos relata que naquele momento que Davi é ungido, ao passar dos anos, o rei de Israel, chamado Saul, começa a ser atormentado por um espírito maligno. Olha, meu irmão, entenda bem, hein? Olha só, o rei Saul, que era um homem de Deus,
Um homem ungido por Deus para estar naquela posição começa a ser atormentado por um espírito maligno. Agora vamos buscar por que Saul começou a ser atormentado por esse espírito. Saul foi rebelde contra Deus. Deus deu uma ordem a Saul e Saul não obedeceu. Quando nós não obedecemos uma ordem direta de Deus, nós começamos a se rebelar contra Deus. Quando nós se rebelamos contra Deus, o Espírito do Senhor que habita em nós começa a se afastar de nós. E quando o Espírito do Senhor não está na vida do crente, agora vai doer. Olha só, meu querido, minha querida, se você não estiver com o Espírito do Senhor na tua vida, Deus permite que um espírito maligno comece a te atormentar. Sabe por que às vezes você está passando na tribulação? Sabe por que às vezes o teu filho está nas drogas, a tua mulher está na prostituição, o teu marido está na bebedeira? É porque você se afastou do Espírito do Senhor. Então, minha filha, então, meu filho, volta para Deus, volta para o Espírito do Senhor, porque Deus, quando nos dá uma ordem, a ordem tem que ser direta e obedecida, porque se você não tiver o Espírito Santo contigo, eita, você vai perecer. Deus vai permitir que o espírito maligno comece a te atormentar. E a Bíblia começa a nos relatar, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, começa a nos relatar que Saul, sendo atormentado por um espírito, ele começa a procurar uma solução, porque quando nós estamos sendo provados, quando nós estamos sendo atribulados, nós começamos a procurar uma providência. E a primeira providência que nós procuramos é ir à igreja. A primeira providência que nós procuramos é buscar Deus, porque o crente só quer buscar quando está na prova, o crente só quer buscar quando está no vale, o crente só quer buscar quando está no deserto. E Saul começa a querer buscar uma solução. Solução esta imposta pelos seus servos. Ele chega para os seus servos e diz: não aguento mais ser atormentado por esse espírito maligno. E um servo de Saul diz: meu senhor, eu conheço um levita que quando toca a harpa, até os espíritos malignos correm. Então Saul diz: vai lá, meu servo, chama este levita. O servo de Saul corre e vai buscar o levita. Levita esse, meu irmão, sendo Davi. Davi, então, nem sabendo do que acontecia, foi chamado pelo rei Saul. Davi chegando ao rei Saul, o rei Saul explica o seu problema, e Davi então começa a tocar a sua harpa, começa a louvar a Deus. Sabe o que eu aprendo, meu querido, minha querida, nesta parte da mensagem? É que quando um servo que é ungido do Senhor começa a abrir a tua boca e a falar: ei Senhor, toda a honra e toda a glória é o teu nome, só tu mereces honra, só tu mereces glória. Pode ter espírito maligno, pode ter demônio perto de você, mas eles começam a partir em retirada. Então, meu querido, minha querida, você que está assistindo esta mensagem, começa a dar glória aí na tua casa agora, começa a dar glória aí no teu trabalho agora, começa a dar glória aí na tua escola. Você que está vendo esta mensagem por celular, você que está vendo essa mensagem por tablet, vai, meu querido, aonde você estiver, dentro do ônibus, dentro do trem, dentro do teu carro, vai dando glória, porque o espírito maligno que estiver te rondando, a armadilha que o inimigo tiver preparado para ti, vai começar a bater em retirada. E a Bíblia agora vai nos relatar, irmão, que os filisteus e os israelitas começam a entrar em guerra. Os filisteus se congregam e se acampam em Socó, que fica na cidade de Judá. E os israelitas se acampam no Vale do Carvalho. E a palavra de Deus vai nos explicar agora que os filisteus naquela época, meu irmão, eram considerados um inimigo interno de Israel. E Saul nunca poderia derrotar este inimigo se não fosse de uma vez por todas. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Muitas das vezes em nossa vida nós temos que derrotar o inimigo interno primeiro, para depois derrotar o inimigo externo. Mas para nós derrotarmos este inimigo interno, nós temos que derrotá-lo definitivamente. Mas, meu pregador, o que você está falando? Que inimigo interno é esse? Sabe que inimigo é esse, meu irmão? Muitas das vezes é a fofoca, muitas das vezes são as drogas, muitas das vezes é a bebida, muitas das vezes é a prostituição, porque tem crente
crente que está na igreja, mas ao mesmo tempo está bebendo. Tem crente que está na igreja, mas ao mesmo tempo está se drogando. E Deus não compacta com isso, meu querido. Deus, você é crente ou você não é? Ou você está na igreja ou você não está. Então, meu querido, derrote o teu inimigo interno. Invista primeiro no teu inimigo interno. Derrote ele, mas definitivamente. Larga a bebida, larga as drogas, larga a prostituição. Você, jovem, que está assistindo esta mensagem, eu já fui como você. Em outros tempos, eu andava me drogando, eu andava na bebedeira, eu andava na prostituição, mas Deus teve uma chamada em minha vida. Deus enviou um profeta, como está me enviando hoje, através desta mensagem para a tua casa. E Deus tem falado contigo, Deus tem te chamado para uma grande obra. Então, meu querido, assim como Deus fez na minha vida, eu creio que hoje, através desta mensagem, Ele irá fazer na tua. Então, meu querido, seja fé, tenha, meu querido, convicção de que Deus é o Deus que fez ontem, que faz hoje e que faz amanhã. Guarde essa palavra no teu coração, jovem. E a Bíblia agora vai nos relatar que começa a guerra entre Israel e entre os filisteus. E a Bíblia agora nos relata que sai um homem do acampamento dos filisteus. Homem este chamado Golias. Golias que compactuava na cidade de Gate. Golias tinha, meu querido irmão, minha querida irmã, 6 côvados de altura e 1 palmo. Mas, meu pregador, o que é isso? O que é 6 côvados de altura e 1 palmo? Trazendo para o dia de hoje, Golias tinha aproximadamente mais de 2,70 metros de altura. Mais de 2,70 metros. Você sabe, meu querido, o que é no dia de hoje uma pessoa com quase 3 metros de altura? Você já imaginou uma pessoa num campo de batalha, em que uma fronte de batalha está acampado de um lado, uma fronte de batalha está acampado do outro, e sai uma pessoa de 3 metros de altura e entra no meio da guerra e começa a proferir palavras. Este homem, naquela época, naquela ocasião, se chamava Golias. Olha, meu querido, agora um detalhe que, se você nunca percebeu, você vai abrir agora a sua mente espiritual, vai tirar as escamas dos seus olhos e vai perceber. Golias tinha uma marca esta de número 6. Mas, meu pregador, por que esta marca de número 6? Golias tinha 6 côvados de altura. Golias tinha 6 peças de armadura, contando com as suas armas. Oh, meu pregador, mas que marca é essa? Essa marca também se encontrava na estátua de ouro de Nabucodonosor. A marca de número 6, meu querido, segundo a palavra de Deus, é a marca que vai identificar o anticristo no futuro, que a marca, o número será 666. Essa palavra se encontra em Apocalipse 13:18. Oh, meu querido, agora a Bíblia nos relata que Golias desafia o povo de Israel durante 40 dias. 40 dias o povo de Israel está ali passando humilhação. 40 dias o povo de Israel está ali sendo submetido a escutar aquele gigante, escutar a Golias, um filisteu, enfrentando e afrontando o povo de Israel. Golias esse que dizia: se existe um homem dentro de Israel que possa me enfrentar e possa me ferir, se alguém de vocês me ferir, nós seremos seus servos. E se eu ferir o que vinha a mim, vocês serão vossos servos. Agora a coisa vai esquentar, meu querido. Olha o que Deus me deu. Eu falei: Senhor, mas por que, Golias, falaste isso e ninguém falava nada? Sabe por que ninguém falava nada, meu querido? Porque o chefe deles era Saul, e Saul já não tinha mais o Espírito do Senhor. Quando você entra numa peleja sem o Espírito do Senhor, é isso que acontece. Você é afrontado por gigante, você é afrontado pelo teu inimigo. Aquele vizinho que não gosta de você chega para você e põe o dedo na tua cara. Aquela pessoa que quer te apontar
humilhar, que quer te humilhar, coloca o dedo na tua cara e você não pode fazer nada, porque você não tem a unção do Espírito do Senhor. E assim foi com Israel. Israel estava sendo guiado por uma pessoa que não tinha o Espírito Santo do Senhor, não tinha a bênção do Senhor. Então Israel não podia fazer nada. O Israel só escutava aquele gigante os afrontando, os intimidando, e a única coisa que passava na cabeça de Israel naquele momento era o medo, era a aflição, porque quando a pessoa não tem a bênção de Deus e o Espírito de Deus, é assim que ela pensa, ela fica aflito, ela fica com medo em meio às adversidades, ela fica com medo quando o vento sopra, ela fica com medo quando a tempestade vem, porque ela não tem a confiança em Deus, ela não tem a confiança no Senhor. E a Bíblia agora vai nos relatar que o pai de Davi envia Davi à guerra. O pai de Davi, Jessé, o belemita que se encontrava na cidade de Belém, chama Davi e fala: Davi, pegue estes alimentos e vá à guerra, ver como estão os seus irmãos. Porque 3 filhos de Jessé serviam ao rei Saul. 3 filhos de Jessé lutavam por Israel, que se chamavam Eliabe, Abinadab e Samar. E Davi então começa a ir de encontro à guerra. Chegando na guerra, Davi amarra o seu jumentinha lá e vai para a frente de batalha. Chegando na frente de batalha, aí vai começar o mistério, meu irmão. Chegando na frente de batalha, Davi começa a olhar aquele gigante. Davi começa a ver aquele gigante e fica pensando, parado, olhando o gigante. E o gigante continuava a afrontar a Israel. O gigante continuava a falar para Israel. Sabe, olha, meu querido, agora o que Deus vai falar contigo. Sabe por que Davi ficou olhando aquele gigante? Porque quando tu tem a unção do Senhor, tu começa a encarar o problema de outra maneira, tu começa a ver o problema de uma forma diferente, tu começa a olhar o gigante já não como gigante, tu começa a olhar ele como só mais um ventinho, como uma pessoa normal, você começa a olhar ele de outra maneira. Então Davi, vendo aquele gigante afrontando o povo de Israel, Davi começa a perguntar: mas o que está acontecendo? Por que aquele homem afronta vocês e vocês não fazem nada? Por que aquele homem fala com vocês e vocês não respondem? Porque vocês estão aqui acanhados. Então um vira para Davi e diz: Davi, aquele homem é o campeão dos filisteus, ele nunca perdeu uma batalha. Aquele homem tem nos afrontado por 40 dias. Por 40 dias ele tem nos humilhado. Por 40 dias ele tem proferido palavras contra nós, o povo de Israel. Repare você, meu irmão, que Golias provoca o povo de Israel sobre 40 dias. 40, na minha conjectura, representa na Bíblia o tempo de prova. Porque Moisés ficou 40 anos no deserto, pastoreando ovelha, antes de resgatar o povo de Deus, não é? E você for buscar 40 dias, foi o dias que Jesus ficou com fome naquele deserto, para depois ser tentado por o diabo. Então, meu irmão, 40 dias foi o tempo que o Golias fez a sua graça. 40 dias foi o tempo que Golias fez a graça ao povo de Israel, até chegar Davi, o seu ungido. Segura essa agora, meu irmão, você que está assistindo essa mensagem, os seus 40 dias acabaram no momento que você ligou a sua televisão. Os seus 40 dias acabaram no momento que você começou a assistir essa mensagem, porque Deus hoje enviou Davi na tua vida. Deus hoje enviou um ungido dele para trazer a mensagem para você e para te libertar deste gigante. Então, meu querido, você que está vendo essa mensagem agora, glorifica o teu Deus, porque o teu problema vai começar a sumir a partir de hoje. Olha a palavra agora, meu irmão, profética para a tua vida. Deus me trouxe aqui para que o teu gigante hoje caísse por terra, para que aquele problema que te aflige caísse por terra nesta noite. Nesta noite eu decreto em nome de Jesus a sua vitória. Eita Deus! E agora a Bíblia vai nos relatar que Davi começa a sondar o gigante, começa a sondar, e então o pessoal começa a falar: Davi, sabe o que acontece? Quem matar aquele gigante ali vai ter 3 recompensas. Aí Davi já começa a se interessar, né, mano? Ele já falou: pera aí, tem alguma coisa aqui. Aí Davi fala: mas ué, o que vai ter? O que a gente vamos ganhar quem derrotar aquele gigante? Então o povo diz a Davi: irá ter grande riqueza,
casar com a filha do rei e a sua família será isenta de impostos. Meu querido, naquela época, casar com uma filha do rei, um pastor de ovelha, era uma coisa impossível. Naquela época, para uma pessoa ser isenta de impostos, era uma coisa que tinha que ser milagre de Deus. Naquela época, uma pessoa ser rica não era para qualquer um. Somente os reis eram as pessoas ricas. Somente os reis eram aqueles que possuíam o ouro, que possuíam a prata abaixo de Deus. Então a Bíblia vai nos relatar que Davi já começa a se interessar. E então Davi já começa a falar, opa, já começa a olhar o gigante novamente de uma forma diferente. E a Bíblia nos relata que o seu irmão Eliabe, sabendo que Davi já se interessava no gigante, começa a procurar ouvir o que o Davi falava. E então Davi diz, fala para Saul que eu vou pelejar contra o gigante. Quando o seu irmão, que já estava pronto para ouvir, ouviu Davi falando aquilo, começou a repreendê-lo, começou a falar, ei, quem é você? O que tu está fazendo aqui? Tu veio na guerra aqui só para ficar fazendo fofoca, né? Volta lá para tua terra. Sabe o que eu aprendo com isso, meu querido, minha querida? Tem muita gente que está com o ouvido assim, ó, só esperando uma falha tua. Tem muita gente que só está querendo ouvir que você vai enfrentar o gigante, porque quando você quer enfrentar o gigante, ele quer te colocar para trás. Quando você dá um passo para frente, ele quer te repreender. Você dá um passo para frente, ele quer que você dê dois para trás. Então que hoje você pare de escutar os Eliabes na tua vida. Você pare de escutar aqueles ouvidos que querem te ouvir uma falha, que você não dê motivo. Vigia, irmão. Na Bíblia diz, vamos vigiar e vamos orar. Quantas vezes você tem orado? Quantas vezes você tem vigiado? O que você tem feito na tua vida para que Deus seja contigo? Vamos vigiar nesta questão, meu irmão, meu querido, minha querida. E a Bíblia vai nos relatar agora que Saul fica sabendo que Davi está disposto a pelejar contra o gigante. E então Saul, sabendo disso, chama Davi. Davi chegando perante Saul, Saul não reconhece Davi, meu irmão. Lembra-me, vamos lembrar agora que Davi era aquela pessoa ao quem adorava a Deus para que o espírito maligno saísse de Saul. Só que dessa história, para o momento em que nós estamos falando, já se passaram 2 anos. E 2 anos, aquele jovem que ninguém dava nada, aquele jovem que era desprezado por seu pai, por seus irmãos, já começa a mudar. Mas sabe o que eu entendo de mudança na vida de Davi, meu irmão? Não foi só porque passaram 2 anos, é porque daquele dia até agora Davi não era ungido. Quando Saul conheceu, até o momento que ele chegou na guerra, a unção do Senhor já estava sobre Davi. Davi já tinha ungido a ser rei, mesmo sem saber. Mas muitas das vezes o Senhor nos unge e nós não sabemos. Muitas das vezes o Senhor já te deu a unção, meu irmão, mas falta a tua atitude para ir pelejar contra Golias. Falta a tua atitude para repreender os Eliabes na tua vida. Então, meu irmão, Deus já te ungiu, agora falta você mover o dedo para Deus, para que Deus possa mover a sua grande mão em favor da tua vida. Oh Deus poderoso. A Bíblia agora nos diz, irmão, que Davi chega perante Saul e Saul diz, quem és tu, jovem? Ele diz, eu sou Davi, eu não precisa mais temer, meu rei, porque eu vou pelejar contra este gigante. Saul, vendo a atitude daquele jovem, fala, mas você ainda é jovem, quem é você para ir contra um gigante filisteu, um campeão que nunca perdeu? E então Davi diz, eu sou Davi, eu, meu rei, quando apacentava as ovelhas de meu pai, veio um leão, e eu peguei e matei o leão, e então veio um urso, e eu peguei e matei um urso, e assim vou fazer com esse gigante. E então Saul, vendo a atitude daquele jovem, começa a falar, começa a pensar, fala assim, já que ele quer ir, eu vou deixar ele ir, o que eu tenho a perder? Se ele matar o gigante, eu venço, se ele perder, a guerra acaba. E então Saul pega sua armadura e bota em Davi. Olha agora que vai doer, tem muito crente, meu irmão, que quer pegar o seu ministério e dar para outro. Tem muito crente que quer tirar sua armadura e colocar em outro. Mas ei, meu querido, se Deus te deu um ministério, fica para você, porque a tua armadura não cabe em Davi, a tua armadura não cabe no outro. Tá apertando, tua armadura tá pesada, mas Deus é contigo. Se Ele te deu, Ele é fiel para cumprir. Não fique pensando que Deus te deu para você cantar
levantar na igreja e que essa função é de outro. Se Deus te deu para você pregar, você prega, profeta. Se Deus te deu revelação, você revela, profeta. Se Deus te deu para você ser levita, você seja cantor da casa de Deus. Porque, eita, Deus poderoso, a tua armadura não é para outro, o teu ministério não é para outro, o teu ministério é para você. E a Bíblia agora nos relata que Saul então vai à peleja. Antes de Saul ir à peleja, Davi, me perdoe, antes de Davi ir à peleja, Davi desce ao ribeiro e pega 5 pedras lisas. Eita, meu Deus, agora que vai começar, Senhor. Olha só, meu querido, 5 pedras lisas. O que representa essa pedra, meu irmão? A primeira pedra que Davi pegou foi a pedra da coragem. A pedra da coragem, meu irmão, é fundamental na vida de um servo de Deus, e está escrito isso na palavra do Senhor. Procure na tua Bíblia, anote agora para a meditação da tua fé mais tarde, para a edificação da tua fé. Anote aí 1 Samuel 17:40, diz assim: e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua fuda e foi-se chegando aos filisteus. A Bíblia está nos dizendo que após Davi apanhar aquelas 5 pedras, ele vai ao filisteu. A primeira pedra que ele pegou foi a pedra da coragem. Nunca, meu querido, minha querida, deixe essa pedra se afastar da tua vida, pois a pedra da coragem é a pedra fundamental na vida do crente. A segunda pedra que Davi pegou, depois que ele já estava de frente ao gigante, foi a pedra da obediência. Sabe por quê, meu irmão? Deus não se agrada de pessoas desobedientes, porque nós vemos na palavra dele, em 1 Samuel 15:22, que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, meu crente, se você está sacrificando, meu querido, minha querida, mude a tua visão, comece a obedecer Deus, que o teu sacrifício vai parar. Comece a entrar na vontade de Deus, que o teu sacrifício vai passar. Aí agora, meu querido, começa a terceira pedra. Sabe qual é a pedra que Davi pega naquele ribeiro? É a terceira. A terceira pedra é a pedra da promessa. Sabe por quê? Davi sempre ouviu a voz de Deus. Davi sempre deu crédito às palavras de Deus. Então você nunca esqueça do que Deus te prometeu, porque assim como o meu amigo evangelista falou, Deus é o Deus de promessa. Deus não é Deus que minta. Deus não é filho do homem para que minta. O que ele prometeu na tua vida, ele vai cumprir. Então, primeiro, antes de você enfrentar o teu gigante, você bote a mão na pedra da coragem. Segundo, antes de você entrar na peleja com o gigante, você tenha obediência. E terceiro, acredite na promessa que o Senhor ele fez. E agora eu vou para a quarta pedra. A quarta pedra era a pedra da unção. O profeta Samuel, meu querido, havia ungido Davi para ser rei, e ele não se esqueceu que sobre ele estava a unção do Senhor. Então, meu querido, nunca se esqueça que você já foi ungido por Deus, que você já foi ungido pelo profeta. E nunca se esqueça que a unção que Deus te deu, ninguém tem. A unção que você tem, outros querem. Então, tome posse da tua unção e vá à peleja. Eu entro agora na quinta pedra. A quinta pedra é a pedra da fé. Oh, meu querido, minha querida, olha só agora como vai ficar forte. A pedra da fé. Davi pegou 5. A primeira da coragem, a segunda, a pedra da obediência, a terceira, a pedra da promessa, a quarta, a pedra da unção, a quinta, a pedra da fé. A pedra da fé nada mais é, meu querido, na vida de Davi. Davi esperava em Deus vencer o gigante. E você sonha em vencer algum problema? Davi, quando chegou naquele arraial, ele já olhava diferente para o gigante, porque no coração dele, ele já tinha esses 5 quesitos. No coração dele, ele já tinha fé que iria vencer aquela peleja. Tem vezes que o crente entra na peleja, mas não entra com fé. Você quer vencer o teu problema, meu querido? Tenha fé no teu Deus. Você quer vencer o teu problema? Tenha fé no Deus que você serve. Então, meu querido, a Bíblia agora vai nos relatar que Davi, chegando ali naquela peleja, ele começa a olhar para Golias, e Golias olhar para Davi. Então Golias começa a desprezar Davi, porque Golias, perto de Davi, era muito, mas muito grande. Davi ainda era jovem. Quantos hoje em dia, meu querido, não estão te humilhando, jovem? Não estão te humilhando, homem? Não estão te humilhando, mulher? Sabe por quê? O gigante, quando ele vem para te humilhar,
humilhar, ele nunca vem para te exaltar, mas aí é a atitude que você vai tomar perante o gigante que vai mudar a tua história. E Golias, desprezando Davi, começa a falar: quem é esse jovem? Sou eu algum cão para que venha a mim com paus? E disse ainda: hoje eu vou dar as tuas carnes para as aves e para as bestas do campo. Olha o que o Golias falou para Davi. Se fosse outro, meu irmão, naquele exato momento correria. Fosse outro, naquele exato momento voltaria atrás. Nunca volte atrás, meu querido. Nunca volte atrás no teu problema. E Davi, olhando o gigante de frente, encarando o problema, responde para aquele gigante: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quando você tiver, meu querido, de frente para o teu inimigo, você fala para ele: eu estou indo a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E a Bíblia agora nos relata que Davi ainda fala: hoje mesmo Deus te dará em minhas mãos. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. E a Bíblia agora nos fala que o gigante se levanta e pensa em ir contra Davi. Quando o gigante vai contra Davi, Davi pensa mais rápido que o gigante e vai primeiro contra ele. Sabe o que eu aprendo aqui, meu querido? A fé nunca retrocede, mas sim corre contra o inimigo. Então não olhe para trás pelo que você já passou. Não olhe para trás dos problemas que você já enfrentou. Tenha fé no teu Deus e vá você primeiro direto ao seu problema. A Bíblia agora nos relata que Davi mexe a mão no seu alforje, tira uma pedra. Mas que pedra era essa, pregador? Era a quinta pedra, a pedra da fé, porque Davi já sabia que o Golias estava derrotado antes mesmo de entrar na batalha. Porque quando um servo do Senhor entra na peleja, Deus já dá a vitória no começo da peleja. Então Davi, metendo a mão naquela pedra, atira aquela pedra contra Golias. Golias é atingido no meio da testa e cai. Mas pregador, Davi era tão jovem, Davi era tão novo, Davi não tinha força e nem uma mira suficientemente para acertar uma pedra no Golias. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? A primeira atitude que você tem que ter é a fé, porque a mira e a força quem dá é o Espírito Santo. Se você tiver fé que vai vencer aquele problema, o Espírito Santo vai te dar a força necessária. O Espírito Santo vai te colocar no caminho necessário. Caminho nada mais esse o quê? É a mira. Oh meu Deus, hoje eu quero vencer esse gigante, mas para isso eu preciso passar por este caminho. Então Deus vai falar: servo, olha meus anjos, vai lá e abre aquele caminho para o meu servo e dá força necessária para ele. Mas para isso, meu irmão, você tem que ter fé. Mas profeta, o que é fé? Fé nada mais é, em Hebreus capítulo 11, se não me engano, diz: fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Então a Bíblia agora vai nos relatar que Davi mata Golias com uma pedrada na cabeça. Eita Deus, olha só. Davi, quando Golias cai, Davi, meu querido irmão, sobe em cima de Golias. Eita meu Deus, sabe por quê, meu irmão? Davi subiu em cima de Golias porque os cristãos estão destinados a vencer os problemas. Os cristãos estão destinados a subir em cima de Golias e não Golias subir em cima do cristão. Então, meu irmão, encare o teu problema de frente, atire a pedra no teu Golias e quando o teu Golias cair, você suba em cima dele para mostrar que Deus é Deus na tua vida. Davi então, subindo em cima daquele gigante, pega sua própria lança e corta a cabeça do gigante fora. E pegando aquela cabeça, sabe o que acontece? Os filisteus começam a fugir e Israel, que estava com medo, que estava retrocedendo, começa a avançar na batalha. Eita Deus, olha só, agora vai ficar forte, eu vou fechar. Quando Davi corta a cabeça de Golias e levanta ela, os filisteus que estavam assim, começa a fazer assim. Israel, que estava assim, começa a fazer assim. Israel, então, vai de encontro aos filisteus. Olha como é que a guerra inverte, meu irmão. A guerra inverte quando Davi levanta a cabeça do Golias. Israel que estava sendo humilhado, Israel que estava sendo escorraçada por aquele gigante, começa então a tomar uma posição diferente. Começa então a ir de encontro ao Golias. Começa então a ir, melhor dizendo, de encontro aos filisteus. Sabe o que eu aprendo aqui, meu querido, minha querida? Quando você toma posição e começa a querer enfrentar o gigante na tua vida, a tua família que está diante de você começa
começa também a enfrentar os problemas. Se você tomar a primeira atitude, a tua parentela vai começar a receber vitória, a tua parentela vai começar a ser bem de vida, a tua parentela vai começar a ir contra os Golias. Mas a primeira atitude tem que ser tua, Davi. A primeira atitude tem que ser tua, profeta. Tem que ser tua, profetisa. Tem que ser teu, jovem. Você que tomar atitude perante teu Deus, para que depois Deus tome atitude perante a tua família. Olha, meu querido, minha querida, quando Davi matou aquele gigante, ele mudou a história de Israel. Israel, que estava sendo humilhada, começou a ser exaltada. A partir do momento que você matar o gigante na tua vida, a tua família, a tua parentela, o teu trabalho, tudo que você pede a Deus vai começar a ser exaltado na tua vida. Que você possa, meu querido, você que está assistindo esta mensagem, possa edificar a tua fé e ficar com essa mensagem na tábua do teu coração, que ela fique guardada na tábua do teu coração e que essa mensagem possa entrar na tábua do teu coração e ficar. Em nome de Jesus. Eterno Deus, soberano Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra que tu deste aos teus filhos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tu fez conosco nesta noite. Pai querido, Pai amado, que todos aqueles que estão assistindo esta mensagem, todos aqueles, Pai querido, que viram esta pregação, que possam, Pai querido, ser libertos, que possam, Pai querido, Pai amado, derrotar os gigantes em tua vida. Pai querido, Pai amado, neste momento, pelo nome de Jesus, eu vou decretando a vitória na vida dos teus filhos. Eu vou, Pai querido, Pai amado, decretando, Pai, a coragem. Eu vou, Pai querido, Pai amado, decretando a unção, decretando, Pai querido, Pai amado, a fé. Que teus filhos, Senhor, possam ser edificados e tu possa visitar cada um em teu lar. Visita, Senhor querido, Senhor amado, e dá vitória pelo nome santo de Jesus. Amém e amém.